Opa pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eduardo Henrique, eu sou estudante de Direito do 5º período da Universidade Federal da Paraíba, sou fundador da Associação de Xadrez Machado de Assis, faço parte do Coletivo Galanga e sou um talento Politize. E nesse primeiro vídeo eu venho falar para vocês um pouco sobre sistemas de governo e formas de governo. Em primeiro lugar, um sistema de governo é a forma como o poder político de um país é dividido e exercido. Basicamente, os sistemas de governo variam de acordo com a relação e a distribuição de poder e funções dos poderes legislativo e executivo. E é muito importante, apesar dos termos serem parecidos, que nós não confundamos sistema de governo com forma de governo. Porque as formas de governo, diferente dos sistemas, elas têm relação com a fonte do poder dos governantes de um país. Exemplos de sistema de governo são parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo. E dois exemplos de forma de governo são monarquia e república, que eu vou falar um pouco agora para vocês. A monarquia é o governo de um só, ou seja, apenas o monarca, apenas o rei, a rainha, o imperador e a imperatriz, ele vai governar esse reinado. Então as primeiras monarquias que surgiram foram monarquias absolutistas, onde o monarca ele detém todo o poder de governança, onde o monarca pode fazer o que quiser. É tanto que o próprio monarca era também confundido com o Estado. Laissez-moi, disse o rei da França, Luís XIV, querendo afirmar que ele era o Estado. Resumindo bem o modelo de governo dessas monarquias absolutistas. Na monarquia nós podemos citar duas características básicas. A primeira característica é que o monarca ele poderia ser rei, poderia ser imperador até morrer, até o fim de sua vida. E a segunda característica fundamental é que o monarca ele passaria esse cargo de rei, cargo de monarca, por toda a sua geração. Ou seja, é um cargo vitalício e hereditário. Ao longo do tempo, por esses monarcas, por esses reis deterem tanto poder, eles acabaram se tornando tiranos. Ou seja, deixaram de governar para o povo para governar em prol de seus próprios interesses. Em contrapartida, aconteceram muitas revoluções e revoltas, como a Revolução Francesa, que é muito famosa. E essas revoluções, elas acabaram transformando essas monarquias absolutistas em monarquias constitucionais, em monarquias onde o povo ele poderia impor, através de uma constituição, limites ao poder do rei. E geralmente, hoje em dia, as monarquias constitucionais são também parlamentaristas, ou seja, a gente tem o rei como chefe de Estado e um primeiro-ministro eleito pelo parlamento como chefe de governo. E um exemplo que a gente pode citar de uma monarquia constitucional parlamentarista é o Reino Unido. O Reino Unido, a gente tem a Rainha Elizabeth II como chefe de Estado, acatando ordens do primeiro-ministro, que é o chefe de governo, e o chefe de governo ele vai realmente exercer as funções do executivo, enquanto que o chefe de Estado ele vai apenas representar a continuidade do Estado. Então a Rainha Elizabeth ela vai ter que obedecer à Casa dos Comuns, que é justamente como se fosse uma Câmara dos Deputados aqui no Brasil, e ao primeiro-ministro. Deixando um pouco agora a monarquia de lado, eu vou falar para vocês sobre a República. E o que é República? Etimologicamente, República vem do latim, que quer dizer coisa pública ou coisa do povo. Sendo assim, diferente da monarquia, a república não possui um monarca. Ela possui um representante eleito democraticamente para que governe a nação, para que governe esse povo. Esse papel, que antes era representado pelo rei, agora passa a ser representado pelo presidente, ou pelo presidente e primeiro-ministro. Então, uma república presidencialista, como no Brasil, o presidente ele vai ser tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Já numa república parlamentarista, o presidente ele vai ser chefe de Estado e o primeiro-ministro eleito pelo parlamento vai ser o chefe de governo. E também é interessante a gente citar que na república está mais claramente dividido os três poderes, que são legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, no Brasil, é a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Executivo, nós temos a figura do presidente e os seus ministérios e os seus ministros. E judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal representando. E esses três poderes estão embasados na teoria dos freios e contrapesos. Mas que teoria é essa? É uma teoria, basicamente, que afirma que esses três poderes regulam uns aos outros.
Esses três poderes impedem uns aos outros que cometam crimes de abuso de poder. Então o poder legislativo ele vai fazer com que o executivo e o judiciário não abusem do poder. O poder executivo vai regular o poder legislativo, fazendo com que isso também não abuse do poder e assim por diante. Saindo um pouco de formas de governo, monarquia e república, e vindo para o sistema de governo, nós vamos ter o parlamentarismo, o presidencialismo e o semipresidencialismo, como eu tinha falado antes. No sistema parlamentarista, o poder legislativo ele é formado por um parlamento, que em alguns casos elege o presidente e o primeiro-ministro. E é interessante que no sistema parlamentarista há muito bem definida a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. Como a gente pode ver no exemplo que eu dei antes do Reino Unido, onde a Rainha Elizabeth é chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo. Então, o chefe de governo ele realmente lidera o poder executivo e ele tem mais poderes e responsabilidades do que do chefe de Estado, que muitas vezes ele serve apenas como uma forma simbólica de continuidade do Estado. O segundo sistema de governo que eu vou falar para vocês agora é o presidencialismo. No presidencialismo, nós temos a figura do presidente como chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. É por isso que não fica tão claro para nós que estamos em um sistema presidencialista essa diferenciação de chefe de Estado e chefe de governo como há em países com o sistema parlamentarista. É interessante que a gente perceba que o sistema de governo presidencialista ele anda de mãos dadas com a forma de governo república, porque não tem como uma monarquia ser presidencialista, porque o chefe de Estado não será mais o monarca, mas sim um presidente eleito democraticamente pelo povo. O presidente, no presidencialismo, ele vai ter um poder de atuação muito maior. Ele é responsável por coordenar as execuções das políticas públicas, ele vai escolher os ministros que vão trabalhar com ele, ele pode também sugerir projetos de lei ou vetar projetos de lei que venham do legislativo. Então é importante a gente frisar que, diferente do parlamentarismo, o presidente não vai ser apenas uma figura decorativa do governo. E uma vantagem do presidencialismo em cima do parlamentarismo muito interessante é porque, como o presidente ele é eleito pelo povo, ele vai ter muito mais legitimidade para atuar em prol da nação do que um chefe de governo eleito pelo parlamento. Já o último sistema de governo que eu vou falar a vocês é o semipresidencialismo. É a junção entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Mas por que a junção? Porque no semipresidencialismo nós vamos encontrar um pouco dos dois sistemas. Então qual é a diferença do semipresidencialismo para o presidencialismo? A diferença é que o presidente eleito ele não será chefe de governo, ele será apenas chefe de Estado. Mas diferente do sistema parlamentarista, como chefe de Estado ele ainda vai ter um pouco mais de funções. Não será apenas uma figura simbólica do governo. Ele vai possuir poderes práticos e importantes. E quais seriam então os poderes do presidente no semipresidencialismo? Ele tem o poder de dissolver o parlamento, nomear o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, cuidar da política externa, nomear os funcionários, chefiar as forças armadas, vetar lei, entre outros poderes que ele também vai ter e que serão complementados com os poderes do primeiro-ministro. Então, dá para perceber com esses poderes que ele tem a diferença entre o presidente no presidencialismo, no semipresidencialismo e no parlamentarismo. E para finalizar, é interessante que a gente entenda que todos esses sistemas de governo e formas de governo, eles vão de acordo com a cultura e com a história do país. Eles não são uma regra. Então, em quase todos os países, há diferenças cruciais que fazem com que os sistemas e as formas de governo se adequem, cada um à sua maneira, à cultura e à história de cada país. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro o que eu falei aqui. Agradeço a sua vinda ao canal e eu vou colocar o Instagram do Politize Nacional e da Embaixada do Politize de João Pessoa aqui na descrição para vocês visitarem e ver os conteúdos de política que estão por lá. Então é isso aí, agradeço a todo mundo que assistiu e valeu!